uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta sexta-feira, sextou, hein, galera? Até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. O amigo da madrugada. Boa tarde a você, Vieira. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, encerrando mais uma semana, quase no final do mês. Muito bem. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre... Opa, cadê? Aí, achei, Luizão. Seja sempre muito bem-vindo, Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? E olha só, a gente começa o programa de hoje falando de vôlei, porque teve estreia na Superliga Masculina. O São José recebeu a forte equipe do Minas. Depois de 3 horas e 32 minutos de partida, o São José conquistou uma bela vitória e de virada na Farmaconde Arena. O Brunão esteve por lá e conta pra você como foi este jogão. As imagens são do DJ Helder Soares. Solta, Matheus! Quase um mês depois da última partida no Campeonato Paulista de Vôlei, o São José estava em quadra para a estreia na Superliga. Do outro lado, o Minas Tênis Clube, atual vice-campeão mineiro. Um início de campeonato complicado, mas que os joseenses queriam fazer bonito no reencontro com a torcida. Com a bola em jogo, os dois times trocavam pontos em um início equilibrado de partida, até o Minas abrir uma vantagem de 5 pontos. O São José até tentou tirar a diferença e virar o placar, mas os diversos erros, principalmente nos saques, impediram a reação joseense e o primeiro set terminou em 25-17 para o Minas, nesse ace do Paulo. No segundo set, o São José começou melhor, mas sem conseguir desgarrar no placar. Era ponto lá e ponto cá. E o set foi tão parelho que os dois times empataram em 24 pontos. As duas equipes estavam tão iguais que até saque erravam em sequência. E depois de 47 minutos de set, o São José fechou o período em 35-33 nesse erro de ataque do Minas, empatando a partida em 1-1. O terceiro set começou com o São José menos agressivo, mas com os dois times iguais na contagem dos pontos. Porém, na metade do período, os mineiros abriram vantagem, que chegou a ser de 6 pontos. O São José lutou, mas o Minas fechou o terceiro set em 25-20, nesse saque na rede do Marcos. Minas, 2-1. Precisando vencer para levar a partida para o tie-break, o São José sabia que os erros deveriam ser mínimos. Mas logo no início do período, o Minas abriu uma pequena vantagem. O São José não desistia, só que os erros de saque continuaram sendo o ponto fraco joseense. Apesar disso, o São José foi buscar o placar e empatou a partida nesse rally. A partir daí, foi uma alternância de pontos até os donos da casa fecharem o set em 26-24 e empatarem a partida em 2-2. E se a partida foi acirrada durante 4 sets, no tie-break, já invadindo a madrugada de quinta-feira, não seria diferente. Ponto a ponto, São José e Minas tentavam abrir uma vantagem para encaminhar a primeira vitória na Superliga 2024-2025. Mas na reta final do jogo, estava tudo dando certo para o São José, da defesa ao ataque que terminava em ponto. O Minas parecia desestabilizado, esse saque do Paulo passou longe. E o ponto final foi em mais um erro mineiro, 15-11, 3-2 e estreia de gala para o São José. Com direito até a pedido de casamento do ponteiro Marcos. E a Luísa disse sim. Definitivamente, uma noite feliz para os joseenses.
Pra gente não tem preço, é muito gratificante poder começar a Superliga com o pé direito assim, ainda mais contra o time do Minas. E agora é aproveitar esse momento tão feliz, espero que seja a porta de entrada aí para muitas vitórias nessa Superliga. A gente sabia que para a gente conseguir a vitória nós teríamos que fazer um jogo de muita resiliência, né? E foi o que aconteceu. Conseguimos suportar a pressão. No final, conseguimos impor uma pressão sobre o adversário para resolver o jogo tecnicamente, que é onde a gente sabia que poderia haver ali algum problema e realmente se configurou, principalmente na recepção de saque flutuante. E apesar de todas as emoções durante o jogo, o importante para o São José foi estrear com vitória na Superliga e mostrar que esse time está preparado para sofrer e principalmente se reinventar durante as partidas. É isso que eu queria dizer lá na derrota e é o que eu digo na vitória, né? De novo para o grande público. Nós não damos desculpas para a derrota e nem vamos dizer que tudo está resolvido na vitória. Mas um time é formado por um time. E hoje nós temos um time, espero que a gente continue assim até o final da Superliga sem ausências. Brunão, ô louco. Brunão, bela vitória da equipe do São José na madrugada de quarta-feira. A gente saiu de lá 1h30 da manhã. Sobre a questão do... Conversava com você hoje na redação, Vieira, não é nem pela gente que trabalha, né? Porque a gente escolheu essa vida aí, então um jogo, horário 9 horas, 10 horas, acontece. O problema é para o grande público, né? Teve muita gente que foi embora, falou assim, pô, eu tenho que trabalhar amanhã 6 horas, 7 horas, tenho que levantar às 5, 6, como é que eu vou ficar até quase 1 hora da manhã assistindo um jogo de vôlei? Esse pessoal, o pessoal que consegue transmitir o jogo não pensa muito nessa questão, né? Isso porque nem tem novela para transmitir, é só o canal de esportes. Então, é bom pensar no entorno, né? Todo mundo que assiste e que consome esse esporte, até quem assiste pela televisão desistiu. O Luiz mesmo ontem estava falando que estava assistindo pela televisão, mas chegou no terceiro set e falou, vou dormir porque não tem como. Vai até que horas o jogo, né? Até às 3? Não dá. Então, mas tirando isso, esse parênteses, né? A vitória importante para o São José começar com a mão direita aí na Superliga e deixar para trás o que passou no Campeonato Paulista. Azedo. Isso. Tava lá jantando com a namorada e nós lá, né? Tomando. É a vida. Ô, Matheus, coloca pra gente aqui a primeira rodada da Superliga com o complemento. Te faltava apenas o jogo do São José e também do Praia Clube. São José 3-2 no Minas e o Cruzeiro bateu o Praia Clube no Clássico Mineiro 3-0 pro Minas. A segunda rodada já tem data marcada, você acompanha aí. Amanhã, Guarulhos recebe o Suzano. No domingo tem SESI Bauru e o São José. Próximo jogo do São José, portanto, domingo 18h30. Depois os outros jogos, Campinas e Blumenau, Cruzeiro e Minas, outro clássico mineiro, Joinville e Praia Clube, Goiânia e Goiás, clássico goiano também dentro da Superliga. Parabéns ao São José, Reinaldo Bacilieri, rapaziada por lá, bela vitória contra a equipe do Minas, começando com a mão direita essa Superliga, tá certo? Brunão, pra gente fechar o primeiro bloco de hoje, o time do São José Futebol Feminino entra em campo amanhã pelo jogo de ida das semifinais da Copa Paulista. O time do técnico Adilson Galdino encara Sereias da Vila às 15h no Martins Pereira e precisa fazer um bom resultado, porque a decisão é lá na Vila Belmiro, Brunão. Esse Santos aí que é uma incógnita, né? Porque o ano passado foi mal, apesar de ter classificado para a Libertadores esse ano, fez uma Libertadores mais ou menos, enfim, aí esse ano caiu para a segunda divisão, para a Série A2 do Campeonato Brasileiro, ou seja, vai jogar com o São José e com o Taubaté também na Série A2 do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mas é um time de camisa, é um time que tem, Malemar tem seus recursos e investimentos, até maiores que o São José, acredito. Então vai ser um jogo difícil para o São José. O São José tem que fazer o resultado, como você falou, em casa, uma vitória pelo menos, para levar a decisão para Santos e tentar a classificação para a final. Que seja assim, vamos torcer por uma boa apresentação das meninas do São José. Amanhã, 3h, Estádio Martins Pereira, torcedor, compareça, prestigie as meninas do São José, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia, não sai daí, já voltamos. Tem MMA em destaque para você. Será que o nosso repórter Paulo Ricardo sofreu? Já eu conto para você, não sai daí.
Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte e vamos falar de MMA. Uma atleta aqui de São José dos Campos vem se destacando e conquistando bons resultados na carreira. Ela já tem uma luta importante amanhã, inclusive. A lutadora está trabalhando firme para, quem sabe, conquistar o seu maior sonho, que é fazer parte do UFC. O nosso repórter Paulo Ricardo foi conhecer a história da Renata Rehuk. As imagens são do topzera Ralf Siqueira. Solta, Matheus! Com 30 anos e natural de São José dos Campos, Renata Macena, ou Renata Rehuk, como é conhecida, se destaca no mundo das lutas. O apelido não é por acaso. A força e a técnica da atleta são marcas registradas na hora dos combates. Eu gosto muito da trocação, eu gosto da porradaria, eu gosto do combate, então assim, essa é a minha marca registrada, mas treino para trabalhar em todas as possibilidades possíveis que a luta pode causar. O esporte entrou na vida da lutadora em 2013 como uma forma de perder peso. No entanto, o que iniciou de maneira despretensiosa logo virou paixão. Inspirada em Mike Tyson, em apenas 2 meses de treinamentos, ela já estreava nos ringues. E foi na academia que ela conheceu o marido, que hoje é o seu treinador e o principal incentivador na carreira. Com o tempo, ele foi me mostrando essa rotina profissional, que eu só sabia a parte amadora, e eu me apaixonei, porque ele passava muita paixão pelo que ele fazia. Ele acreditou no meu potencial e hoje ele é meu head coach, né? Ele é o treinador principal que une todas as modalidades, aí é exclusivamente com ele. Se você estiver pronta para um relacionamento sério, para casamento, foi logo de cara, no primeiro dia. Ou ia embora ou ficava de vez. E estamos aí até hoje, 11 anos casados, juntos. Eu me tornei treinador dela também, né? E a rotina da joseense é intensa. Treinos 2 vezes por dia, de segunda a sábado. Musculação, jiu-jitsu, kickboxing, MMA. E para manter o alto rendimento, ela conta com uma equipe multidisciplinar, com treinadores específicos para cada modalidade. Tem a preparação física, tem a parte de musculação, que é separado da parte de condicionamento físico, que é o crossfit. Tem as partes de recuperação da musculatura. Então, assim, eu falo que eu tenho uma equipe multidisciplinar para que a Rehuk possa dar a melhor performance na hora do combate. Ela tem uma nutricionista, ela tem um preparador físico, ela tem uma massoterapeuta que faz a parte de recovery que ela precisa e tem sido uma equipe multidisciplinar que tem dado extremamente resultado. A Cláudia é a massoterapeuta e também é peça fundamental no dia a dia da Renata. Ela trabalha na prevenção de lesões, afinal, cuidar do corpo e da mente são essenciais na vida de um atleta. Ela trabalha o corpo inteiro, com todos os músculos. Então, esse trabalho preventivo faz com que ela consiga ter um rendimento maior e evitar muito mais as lesões. Renata é campeã paulista, brasileira e sul-americana de kickboxing, campeã de boxe nos Jogos Abertos do Interior e Mundial de Nogi, que é o jiu-jitsu sem kimono. Além disso, é dona do cinturão do Spartans K1, que é um dos maiores eventos de kickboxing do estado, além de conquistar o primeiro lugar no pódio em diferentes organizações do MMA. A vida toda eu sempre achei que eu não iria conseguir coisas grandiosas, então os meus troféus assim são muito mais conquista pessoal do que profissional para mim. Por isso que eu tenho um xodó por cada um deles, porque eu sei o tanto de suor, lágrima, fé que eu depositei para conquistar. O próximo desafio da Renata acontece neste sábado, no SFT Combate, um evento 100% feminino em prol do Outubro Rosa. Em novembro, ela busca mais um título nos Jogos Abertos do Interior, representando a nossa cidade. O Outubro Rosa, que é um evento exclusivamente feminino, são várias lutas femininas em prol do câncer de mama, então assim, um tema extremamente importante. Agora, Renata, qual é o seu maior objetivo? Para o UFC, que é o meu objetivo maior, é chegar na maior organização do mundo, onde estão os melhores lutadores do mundo.
E aí, Brunão, você encara a Rehuk ou não? Não, eu não sei, o Paulo... Depois eu converso com o Paulo para ver qual que é o tamanho do peso da mão. Eu não vou deixar para ele. Já que você falou do peso da mão, o nosso repórter sentiu o peso da mão da Rehuk. Coloca aqui, Matheus. Coloca pra gente ver o Paulo sofrendo. E para testar toda essa potência, uma pessoa comum, como eu, vai receber alguns golpes. Mas atenção, pessoal, não repitam isso em casa porque é perigoso. Ralph, vou te passar o microfone e o baiano vai me entregar o aparador. Fica aí, parado. Aqui. 2, 3. Pode ir? 2, 3. Pode ir? Já. Ai. Recuperar o fôlego. Pessoal, é forte, viu? Nocauteia. Nocaute. Foi. Tadinho, ele sofre com os atletas, cara. Será que doeu ou não? O que ele não tomou do menino do boxe lá, que foi o pai dele que acabou tomando, o pai do menino do boxe, e o Paulo agora nessa, ele sentiu, né? Enfim, vai fazer pauta de boxe lá que eu tô de boa fazendo pauta de madrugada do vôlei. Mas você não sabe, a Rehuk pegou ele de novo. Solta aí, Matheus, dá uma olhadinha pra você ver. Eu. Pô, eu já vi essa cena acontecer uma vez. Matei, finalizei. Dói? Tá doido. Acertou uma aqui que o coração já... O coração quase parou. Já pediu arrego, ele não tá acostumado com adrenalina, senão... Volta pra segurar, entendeu? Ele soltou o ar certinho. Ai! Rehuk, se fosse eu batia mais, que esse merece, esse merece. Brunão, a moça é forte, hein? Então, foi engraçado que eu nem tinha lembrado dessa outra pauta que o Paulo tinha feito, que ele tinha apanhado também, né? Enfim, o Paulo é o nosso sparring oficial mesmo. Pode deixar esse título pro Paulo aí, todas as matérias de boxe, jiu-jitsu, enfim, luta greco-romana, é o Paulo que vai. Próxima pauta, vamos agendar com o Popó pra ele. Que beleza! Mas então, Rehuk, um grande abraço pra você, sucesso, tem luta amanhã e a gente tá na torcida para que você consiga a sua tão sonhada e esperada vaga no UFC. Estaremos aqui na torcida por você, todo sucesso do mundo, parabéns aí pelo seu trabalho, tá certo? Brunão, pra gente fechar esse segundo bloco falando de futsal, pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-20, a partida que começou no dia 18 no ginásio do Centro de Iniciação ao Esporte de Tatuí e acabou somente ontem no ginásio Ciro II em São Paulo, terminou empatada em 3-3. Agora as equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, valendo uma vaga nas quartas de final da competição, Brunão. Que várzea também, hein? O nosso assessor falou, né, o porquê do problema, né, que estava com infiltração na quadra, mas eles deixaram, né, falaram, não, vai dar nada. Aí no meio do jogo viram que não dava para ter o jogo. Enfim, a várzea da várzea, né? Mas, importante resultado para o São José, pelo menos um empate fora de casa não é nada mal. Um abraço para Felipe Viana, que trouxe as informações para a gente também. E, claro, a gente vai noticiando aqui dentro do nosso Hora do Esporte a classificação ou não dos meninos, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta para falar de basquete. Na última quarta-feira, o São José Basquetebol foi até o ginásio Nilson Nelson, para a alegria do Bruno lá em Brasília, para enfrentar os donos da casa. Um verdadeiro encontro de desesperados em um jogo de invictos. Você sabe, né? Porque o São José vinha de 4 jogos e 4 derrotas e o Brasília 3 jogos e 3 derrotas. E no confronto de quarta-feira, mais uma vez sem poder contar com o armador Felipe Ruivo e também do ala venezuelano Pedro Chiorio, pela quinta vez consecutiva, o São José perdeu dessa vez para o Brasília, 81-76 no jogo lá no Nilson Nelson. E com esse resultado, essa campanha inicial do São José se torna a pior campanha da história, pior início de NBB na história para a equipe do São José, Brunão. 5 jogos, 5 derrotas.
É complicado, né? O São José tem todos esses problemas de elenco, né? Não tem um elenco cheio, tem problemas com contusão, né? E de 2 jogadores que são praticamente chaves, né? O Choro, que é muito bom jogador, mas está chegando agora, voltando agora ao São José, e o Ruivo, que é uma das peças... do cabelo do Choro. E o Ruivo, que é uma das peças principais do time do São José, o que cadencia o jogo, enfim, é um dos mais experientes. Acaba ficando tudo um pouco, nessa questão da armação, um pouco nas mãos ali do Franco Vieta, né? Então, sobrecarrega também, enfim. O São José tem que tentar driblar essa situação para poder, enfim, vencer. Eu acho que contra o Bauru, o São José tem um jogo mais parelho, e aí pode ser que consiga a vitória contra o Bauru fora de casa. E o pior é que o São José estava indo bem na partida, ele foi para o último quarto com o placar mostrando 59-54 para o São José. E aí nos últimos 10 minutos acabou perdendo por 27-17, acabou aí perdendo aí o jogo por 81-76, uma pena, mas realmente faz falta. O Felipe Ruivo e também o Choro faz falta na rotação, falta técnica também, porque os 2 jogadores são de qualidade, né? E aí tem que deixar o time titular mais tempo em quadra, tem que usar mais os garotos, né? Em que pese os garotos têm dado conta do recado mediante as circunstâncias e também as suas limitações por serem ainda garotos, não terem tanta experiência assim, mas faz parte, é o que tem. O São José tem que agora recuperar esses jogadores para a próxima rodada, tê-los em quadra e quem sabe já contratar pelo menos 1 ou 2 peças, porque senão vai ter problema. São José, 5 jogos, 5 derrotas, pior início de NBB da sua história. Esse pior início era no NBB número 12, na edição 2019-2020, quando perdeu 4 seguidas, na 5ª rodada venceu pela primeira vez. Depois agora do São José, 5 derrotas consecutivas. Matheus, coloca pra gente aqui os jogos do São José. Tá aqui, ó, 5 derrotas contra Botafogo, Vasco e Flamengo em casa, fora contra Minas e Brasília. E agora, amigão, daqui 6, 7 dias, o São José volta à quadra contra o Bauru e 2 dias depois contra a Franca. 2 pedreiras para o São José. Se vier com 2 derrotas de lá, tanto de Bauru quanto de Franca, não vai ser nenhum absurdo. E aí esse recorde vai aumentar, hein, Brunão? Eu acho que contra Bauru, o São José tem chances maiores de vencer, até porque fizeram jogos... O São José fez jogos bons contra o Bauru no Campeonato Paulista. Contra a Franca já é o problema, até porque é a questão do calendário também, né? Joga no dia 2 e depois no dia 4, ou seja, não dá nem para descansar direito, não dá nem para treinar direito. Então, essa batida aí também que está matando um pouco o São José, né, da questão do calendário. Mas, enfim, contra Bauru pode ser que o São José desencante. Pois é, sorte para o São José, tem uma semana ainda... quase uma semana inteira para poder treinar, tomara que consiga recuperar o Choro, recupere também o Felipe Ruivo, já dá uma melhora aí no elenco, pelo menos em termos de rotação, e vamos esperar que acabe esta sequência de derrotas. Em 2019, naquela pior campanha, as derrotas acabaram justamente contra o Bauru. Agora o São José vai pegar o Bauru na 6ª rodada, quem sabe isso acontece, tá certo? Sucesso para o São José Basquetebol. Brunão, mudando de assunto, ainda no assunto basquete, mas no basquete feminino. São José Basquetebol entrou em quadra ontem pela 3ª rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista contra o time do Pro Esporte de Sorocaba. O mando de quadra era do time sorocabano, mas a partida foi realizada no ginásio Teatrão ontem à noite. Não sei por que isso aconteceu. Ninguém soube explicar. Era para ser em Itu no jogo, né? Era para ser em Sorocaba. Não sei por que o jogo não é em Sorocaba. Tem o ginásio Alberto Moreira lá. Sempre os jogos em Sorocaba foram lá. Aí o jogo era para ser em Itu, talvez, porque choveu lá no futsal, danou outro ginásio também. Aí não teve jogo e já mandou para cá. Só pode ter sido isso que aconteceu. Enfim, o mando de quadra era do Sorocaba, mas jogou em São José também. Não sei por que não botaram no ginásio neutro, mas enfim, o jogo foi em São José. E o São José venceu por 75-50. E com a vitória, o São José agora aparece na 2ª posição na tabela de classificação, com 5 vitórias e 2 derrotas em 7 jogos até aqui. O time do técnico Leandro Leal volta à quadra já na próxima terça-feira, dia 29, novamente no Teatrão, recebendo o Corinthians, Brunão. Independente de onde foi ou de onde seria o jogo, né? Acho que deu a lógica, porque o Pro Esporte, se eu não me engano, era o último colocado ali da tabela Sim. de classificação. Então, o São José fez o seu dever de casa, jogou em casa, fez o seu dever de casa. Então, apesar do mando ter sido o do Pro Esporte, mas importante vitória para o São José, né? Ficar ali entre os primeiros colocados, como a gente falava, para tentar fugir um pouco nessa primeira parte aí das quartas de final dos
favoritos, né, dos primeiros colocados para tentar aí fugir desses times. Pois é, sorte para as meninas, sucesso, parabéns pela vitória e terça-feira, repito, contra a equipe do Corinthians, tá certo? E Brunão, a gente vai chegando ao final do programa de hoje sem antes dar uma notícia triste. A gente fecha o Hora do Esporte de hoje com uma notícia triste. Morreu hoje pela manhã o ex-lateral direito da seleção brasileira e que também atuou com a camisa do São José, em que pese uma vezinha só. Quem traz os detalhes pra gente é o nosso repórter João Delfino. Diz aí, João. Pois é, Vieira, informação que pegou todos de surpresa hoje pela manhã, a morte do ex-lateral direito Zé Carlos, que disputou a Copa de 98 pela seleção brasileira. Mas o que muita gente não sabe, Vieira, é que o Zé Carlos começou a carreira aos 21 anos aqui no São José Esporte Clube. Segundo o livro Almanac São José Esporte Clube, escrito pelo professor Alberto Simões, o Zé Carlos entrou em campo apenas uma vez pelo São José. Foi no dia 20 de junho de 1990, um empate por 2-2 entre São José e São Bento pela repescagem do Paulistão daquele ano. Depois, ele, quando saiu do São José, seguiu a carreira, passou pela Matonense, jogou a Copa de 98 pela seleção, foi convocado sem nunca ter disputado uma partida pela amarelinha e depois seguiu, passou por Grêmio, São Paulo e encerrou a carreira no Noroeste em 2005. Ele faleceu aos 56 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Fica aqui os nossos sentimentos aos familiares do ex-atleta. Volto com você. Obrigado, João Delfino. Zé Carlos, mais um que vai embora, Brunão, um jogador que tem a sua relevância, jogou em grandes clubes também, tem essa passagem pelo São José, treinou por pouco tempo, é verdade, e tem um jogo registrado na história com a camisa do São José. Ele tem uma história peculiar, né? Passagem rápida pelo São José, pela seleção brasileira, surgiu do nada numa Série A2 em 97, já foi para a Copa em 98, enfim, mas marcou, gravou o seu nome no futebol e fica aqui o nosso abraço para a família também. Pois é, todos os nossos sentimentos à família do Zé Carlos. Brunão, vamos embora? Vamos embora. Vamos embora, então. Gente, um ótimo... Brunão, um grande final de semana para você, bom trabalho. Só lembrando que segunda-feira não teremos o Hora do Esporte, a gente volta na quarta-feira da semana que vem, Brunão. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Até quarta-feira. Tchau. Muito bem. Luizão, grande abraço, hein? Quarta-feira a gente se encontra aqui novamente. Segunda tá de folga, hein, Luizão? Que beleza, hein? Grande abraço para você, o Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha a nossa Hora do Esporte. Nós vamos chegando ao final do programa, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. A gente dedica este programa de hoje ao Zé Carlos, jogador que marcou história também no futebol brasileiro. Grande abraço, até quarta-feira. Tchau, tchau.